Olá, pessoas queridas! Espero que todos estejam bem, em nome de Cristo. E que Deus, esse nosso Pai de amor, de bondade infinita, esteja nos orientando nesse momento e nos dando discernimento para agirmos sempre no bem, agirmos com o próximo como gostaríamos que agissem conosco. Hoje vamos iniciar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. E quem é Allan Kardec, né? Então, eu vou estar fazendo uma breve leitura aqui de um pedacinho, logo no início do Evangelho, dizendo quem é Allan Kardec, que nos trouxe aí essa obra, entre outras, maravilhosa, para que a tenhamos como guia, como aquele que nos mostra a direção correta para seguirmos os ensinamentos de Jesus. Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Desencarnou em 1869. Antes de se dedicar à codificação do Espiritismo, exerceu durante 30 anos a missão de educador. Foi discípulo de Pestalozzi, tendo publicado diversas obras didáticas. A partir de 1855, começou a estudar os fenômenos das manifestações dos espíritos que se revelavam pelas mesas girantes, grande atração pública da época na França. Em 1858, fundou a Sociedade Parisiense, de Estudos Espíritas e a Revista Espírita, lançando na prática o Espiritismo não apenas em Paris, mas em toda a França, alcançando a Europa inteira e todo o mundo, incluindo a América Latina. Alguns anos depois de sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas, publicado por seus fiéis continuadores, contendo, entre outros escritos inéditos, a sua própria iniciação e base para a história do Espiritismo no mundo. Então aqui nós temos um breve resumo, de Allan Kardec, de sua vida, do que fez, um professor, que estudou ali, trabalhou e ensinou muitos discípulos. E aí, numa determinada época da sua vida, ele foi lá, meio que incrédulo ainda, pesquisar esses fenômenos da mesa girantes. Queria saber se aquilo era real, o que era, o que deixava de ser, o que estava acontecendo, as manifestações espíritas. E aí acabou descobrindo que a vida vai além dessa vida, que a vida real é a vida do espírito. E estudando, buscando, fez aí diversas obras. A primeira foi o Livro dos Espíritos, onde contém os princípios da doutrina espírita no seu aspecto filosófico. Depois o Livro dos Médiuns, que traz teoria dos fenômenos espíritas e é voltado mais para o lado científico. E aí a terceira obra dele, que foi editada, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que são os ensinamentos morais do Cristo, É a parte da religião. Por isso dizemos que o Espiritismo é uma união da filosofia, da ciência e da religião.
E é isso que vamos hoje estudar, que vamos estar dando início nesse estudo ali, do princípio do Evangelho. E não podemos iniciar logo no capítulo 1, porque tem algo que precisamos entender antes dos capítulos, que é a iniciação que tem ali nas primeiras páginas, porque aí iremos entender com maior facilidade todo o decorrer dos ensinamentos contidos no Evangelho. Aqui tem uma nota da editora, que eu vou até relatar a vocês algumas coisas, que eles nos colocam. Então, esta obra que eu tenho em mãos aqui foi a 3ª edição, da edição francesa, e aí ele nos coloca que em meio à evolução tecnológica acelerada, a palavra continua sendo um instrumento de comunicação mais sólido e confiável, e ao mesmo tempo o mais flexível, possibilitando uma variação infindável. Nos 2 últimos milênios, o que fizemos foi sacralizar, distanciar o Evangelho do homem. Uma água puríssima cristalina, mas num poço profundo que poucos alcançam. Por quê, gente? Porque lá no início, a palavra de Cristo é sempre a mesma, mas haviam ali os fariseus, que eram os doutores da lei, os escribas, aqueles que escreviam. Eles tinham esse conhecimento, mas o povo, a multidão em si, estava apartada disso. Ouvia por vezes o que eles colocavam, mas não tinham acesso. Por isso que se fala em distanciar o Evangelho do homem, ou muitas outras vezes colocar palavras, conteúdos que não cabiam na colocação de Cristo, como uma forma ali de conduzir a sociedade. Então, aí veio Jesus para colocar ao homem o ensinamento de que ele próprio pode se direcionar a Deus, que a prece dele, o dizer Deus me auxilie, já é uma prece, é uma ligação com o alto, com Deus Pai, e que não havia essa necessidade de ter alguém para que o fizesse, Por isso foi tão perseguido. Aí, continua aqui a nota da editora. Por isso tivemos o cuidado de utilizar uma linguagem que todos entendam. Olha aí, é isso que precisamos, linguagem que todos entendam. Como diz o apóstolo Paulo, sem, no entanto, perder o sentido do original francês, fazendo chegar este livro primordial para a vida ao maior número possível de pessoas, para que o Evangelho possa brilhar nos corações e nos lares, Por quê? Porque o Evangelho, meus amigos, que nós estamos iniciando aqui esse estudos, não é apenas uma leitura. Muitas e muitas vezes eu li o Evangelho, mas eu lia, não entendia muito bem e passava, eu já li. Aí, quando foi pedida para eu estudar, eu fui rebuscar as palavras ali, e é como já diz aí um dos estudiosos, que me perdoe, eu não lembro o nome, mas tem que estudar miudinho, é entender realmente o que se diz, para que possamos realmente carregar aquilo conosco e ele poder vibrar, brilhar nos corações e nos lares. Porque nós não aprendemos o Evangelho, não o estudamos para saber falar decor. Isso quem disse foi o apóstolo tal e está no capítulo tal do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é para isso. Não é isso que Deus espera de nós, que Jesus espera de nós. Ele espera que aprendamos ali os ensinamentos
para que o coloquemos em prática, para que o carreguemos no coração e na hora da prática, dentro do lar, na fila do ônibus, na fila do mercado, saibamos amar ao próximo como a nós mesmos, que saibamos nos amar para poder amar ao outro, fazer ao outro o que queríamos que o outro fizesse conosco. É isso. O Evangelho nos ensina a mudar esse ato contínuo como se fosse regra. É o pensar antes de falar, antes de agir, e colocando sempre uma gotinha daquilo que se aprendeu, da essência que Cristo nos trouxe nos ensinamentos do Evangelho. Aí, continuando ainda a leitura da editora, com a chegada dos novos tempos de transformações na sociedade, ouviremos ecoar novamente as palavras do Mestre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Consolidando definitivamente o Evangelho. É isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensina ali como seguirmos, como buscar essa reforma íntima, como nos aproximarmos mais de Deus nosso Pai, como buscarmos a nossa evolução, a evolução para a qual estamos aqui encarnados nesse planeta Terra. Aí, a próxima página está aqui, instruções úteis. Então vamos ver o que ela nos diz? O Evangelho segundo o Espiritismo foi organizado e escrito sob a orientação direta da espiritualidade superior. E uma prova disso está no fato de termos um livro muito simples e de fácil compreensão, mas, ao mesmo tempo concebido dentro dos parâmetros acadêmicos, como requer um livro de doutrina, um método de educação. Aqui nós vimos que quem passou, quem transmitiu tudo isso a Allan Kardec, aquilo que veremos nos capítulos posteriores do Evangelho, foi a espiritualidade superior, que veio trazer ali, e ele psicografou todas essas mensagens de uma forma simples, de fácil compreensão, mas seguindo ali os parâmetros acadêmicos, como requer um livro de doutrina. Por quê? Porque é um método de educação. É um livro de ensinamento, de educação, para que aprendamos através dele. Continuando, é assim que temos, antes da matéria do livro propriamente, um prelúdio, uma introdução de leitura indispensável para uma verdadeira compreensão da doutrina. E 2 artigos em que Sócrates e Platão são colocados como precursores do cristianismo e do espiritismo, numa relação surpreendente do espiritismo como terceira revelação, com o pensamento grego e o pensamento moderno. Só então chegamos ao primeiro capítulo da obra. Então vocês me desculpem, quem abriu e pensou, nossa, vou lá abrir no primeiro capítulo do Evangelho. Não podemos. Temos ali que ser coerente com aquilo que a espiritualidade superior
nos trouxe através de Kardec e nos auxilia aqui, seguirmos passo a passo para que entendamos esse método de educação que contém o Evangelho segundo o Espiritismo. E ainda veremos 2 artigos onde já ali Sócrates e Platão, que vieram antecedendo ali, mostrando sobre a terceira revelação, de que tanto se ouviu falar, mas veladamente que havia e ninguém dizia o que era, mas que a graça de Deus Pai, no tempo exato, foi expandida, o Espiritismo, que nos mostra que a vida vai muito além daquilo que imaginávamos lá nos primórdios de nossa existência, de que acabou aqui no planeta Terra o nosso físico, fomos ali para debaixo da terra ou para a cremação, acabou-se tudo. Não, a vida continua. É o Espiritismo, o Consolador, que veio nos mostrar que somos espíritos eternos. Aí, agora, vem aqui nos mostrar o prelúdio, né? Essa preliminar, esse dizer o que contém, o que veremos a seguir. É colocado de uma forma meio que poética pelo Espírito da Verdade. Muito lindo, muito maravilhoso sobre aquilo que temos que estar pensando e abertos para o entendimento no estudo do Evangelho. Então vamos à leitura. Prelúdio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os cânticos dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se façam escutar e vibrar de um lado a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o caráter verdadeiro do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso foi colocada aqui como prelúdio, como início, como princípio, como aquilo que vem antes, nos auxiliando para o que vem depois. Eu não parei para falar em cada estrofe desse verso maravilhoso, porque ele é lindo demais para ficar fazendo pausa. Porém, agora,
Vou voltar um pouquinho aqui na primeira estrofe, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. De quem está se falando ali? Dos trabalhadores do bem, da bondade, daqueles que vêm para disseminar os ensinamentos do Senhor, né? Aí vem falando que como estrelas cadentes vem iluminar o caminho, né? Os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Vem nos abrir os olhos, vem nos iluminar para que possamos o quê? Entender as palavras do Mestre Jesus, nosso irmão que se fez homem, que encarnou para nos dar o exemplo, para que possamos entender os seus ensinamentos, para que possamos entender o caminho, a verdade e a vida, né? Então ele veio nos mostrando tudo isso. E também nos coloca que os tempos são chegados em que as coisas devem ser restabelecidas para dissipar as trevas e confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Muitos não aceitam a doutrina, não aceitam nem que Deus exista, nem Jesus, porque ainda estão ali numa fase que devemos respeitar e pedir a Deus por eles, porque o orgulho, a vaidade, o eu sou o Todo-Poderoso e não há nada acima de mim, os cegam, né? Então, o Espiritismo é essa terceira revelação, é o Consolador. E não há nada que seja mais consolador do que esses ensinamentos que a espiritualidade vem nos mostrar, dessa vida, né? Dessa verdadeira vida no plano espiritual. E temos também aqui a direção que Cristo nos dá e de como devemos agir, como atuar nesse planeta que foi criado por Deus para nos acolher, para estagiarmos, aprendermos, como um estudante ali de medicina vai fazer estágio num hospital para que possa tratar ali um doente depois. É isso que fazemos no planeta, não é? E depois ele ainda continua dizendo ali para que as vozes do céu ressoem, para que coloquemos mãos à obra, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que possamos nos sintonizar com essa força cósmica, essa energia cósmica do universo, com essa energia de Deus. E vem dizer, amar uns aos outros, sempre, meus irmãos, sempre amar uns aos outros, aprendermos a nos amar nesse tempo em que a depressão, a ansiedade, as dificuldades emocionais afetam, nem sei dizer em números, milhares, trilhares que nem existe, de pessoas que possam ser atingidas ali por esse amor universal de Deus Pai, cada um na religião e na fé que tenha, e que esse amor recaia sobre cada um, para que consigam saber que são amados, que nunca estamos sós, que temos sim que estar sintonizados para percebermos esses irmãos amorosos que nos conduzem à nossa melhora, e que aí sim possamos ser o exemplo a todos aqueles com quem convivemos, né? E que possamos ser um instrumento ali, e a cada dia sejamos mais lapidados, mais afiados, mais rebuscados, não nos termos do palavreado que usemos, mas nas ações,
nos pensamentos, na vibração, na energia que emitimos uns aos outros, para que consigamos fazer esse universo mais lindo, mais limpo, mais brilhante, e que possamos entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que viver a fé não é viver em jejum ou nos isolarmos para rezarmos constantemente, mas sim praticarmos aquele pouquinho que possamos aprender no momento em que estamos. E que sigamos o modelo do Mestre Jesus, espalhando amor a tudo e a todos. Bem, meus irmãos, hoje vamos parar por aqui. Estamos ali ainda no início, nas primeiras páginas desse livro, desse Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec, e com as mensagens que foram trazidas até ele pela espiritualidade superior ao comando de Deus Pai. Fiquem com Deus, até o próximo encontro, que tenham aí uma semana abençoada, repleta de tudo que há de bom e melhor, e que Deus se faça presente em vossos corações. Que assim seja, com a graça de Deus. Até breve.